Então, agora o euro está valendo basicamente $1. Seria esta uma oportunidade para investir em euros? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre tópicos do mundo financeiro, tais como economia, investimentos, bolsas de valores, criptomoedas e tudo mais. Portanto, se você gosta desse conteúdo, assiste o vídeo até o final, pois eu irei passar várias dicas muito boas sobre investimentos e aproveita que você já vai fazer isso de qualquer forma e deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito bem, neste vídeo daqui eu irei comentar sobre os desenvolvimentos recentes da relação entre o dólar e o euro, já que essas são as duas principais moedas do mundo. E eu vou dizer por que, na minha opinião, sempre vale mais a pena investir no dólar do que no euro, ainda mais no momento atual. E é isso que eu irei mostrar agora. Para poder falar sobre esse comportamento recente do euro, que agora está valendo quase a mesma coisa que $1, eu vim aqui no TradingView para poder mostrar o gráfico das duas moedas. E aqui nós temos a cotação do euro em termos de dólares, ou seja, quantos dólares um euro é capaz de comprar. E o que nós vemos é que ao longo da história, desde que esse gráfico tem dados, lá em junho de 93, nós temos que, de maneira geral, um euro foi muito mais valioso que $1. Ele chegou aqui a atingir o pico de 1,60, ou seja, um euro comprando $1,60 lá em maio de 2008. E de lá para cá, houve uma grande desvalorização, como vocês podem ver aqui no gráfico. E no momento em que eu estou mostrando esse vídeo para vocês, um euro está valendo $1,02, ou seja, quase 1 para 1 de proporção. E quando nós observamos essa relação apenas no ano de 2022, nós observamos uma desvalorização do euro em relação ao dólar de 9,76%. Mas a grande pergunta que você aí me assistindo deve estar se fazendo agora é: o que é que está causando essa grande desvalorização? E como tudo no mercado financeiro, a melhor e mais honesta resposta que eu consigo dar para vocês é: eu não sei. E eu não sei porque o mercado é um sistema complexo no qual existem tantas partes interagindo e tantas interações diferentes que qualquer relação de causa e efeito torna-se basicamente impossível de ser identificada, porque eu não consigo isolar qual a contribuição de cada um dos milhões de fatores. Na verdade, eu não consigo nem sequer saber quantos fatores estão envolvidos nesse tipo de relação. Mas o que eu posso fazer é elencar algumas das causas possíveis e mais prováveis de estarem causando esse tipo de comportamento. E quando a gente vem aqui no gráfico do Dollar Index, a gente descobre que não é o euro que está caindo, e sim o dólar que está subindo e se valorizando. Isso nós podemos perceber pelo Dollar Index, que ele é um índice composto pelas 6 principais moedas de reserva do mundo, que são euro, iene, libra, coroa, franco e dólar canadense. E basicamente o que o Dollar Index faz é, ele mede o quão valorizado está o dólar em relação a essa cesta de moedas. Inclusive, todo esse assunto do Dollar Index é algo que eu já comentei em maiores detalhes num outro vídeo aqui no canal, conforme eu irei deixar aqui no izinho. E o que acontece é que atualmente 57% do Dollar Index é composto por euro, visto que o euro é a segunda principal moeda do mundo depois do dólar. E quando a gente observa o comportamento desse índice, o DXY, nós vemos que ele vem se valorizando bastante desde meados de 2021. E o patamar atual, de 106,9 pontos, é o mais alto registrado desde dezembro do ano de 2002, ou seja, quase 20 anos no passado. E quando a gente observa somente o comportamento do Dollar Index ao longo de 2022, nós vemos que esse índice se valorizou 11,10%. E agora que eu mostrei para vocês o panorama geral sobre como anda o dólar ao redor do mundo, vamos elencar as possíveis e mais prováveis razões, segundo a minha avaliação, para esse tipo de comportamento. E o primeiro fator que eu gostaria de elencar é o chamado diferencial de juros, ou seja,
o quão a mais os títulos denominados em dólares estão pagando de juros quando comparado com títulos denominados em euros. E quando a gente olha aqui, o que nós percebemos é que no começo do ano, olhando aqui os títulos públicos do governo americano, os títulos com vencimento de um mês estavam pagando a bagatela quase zerada de 0,05% ao ano de juros, enquanto que os títulos de mais longo prazo, 10 anos, estavam pagando 1,63% ao ano. Só que, claro, isso foi no começo do ano. Só que juros ao redor do mundo subiram bastante por conta da inflação que está simplesmente descontrolada ao redor do mundo. E quando a gente avança mais aqui, temos que no dia 20 de julho, o título de um mês, que no começo do ano estava pagando 0,05% ao ano, agora está pagando 1,92%. Isso é uma alta de quase 20 vezes em um pouco mais da metade do ano. Esse é o nível de aperto monetário que está acontecendo. E esse aperto monetário não ocorreu por acidente, pois ao longo das últimas 3 reuniões, o Federal Reserve, o Banco Central americano, subiu a taxa básica de juros de lá. Começou o ano cotada na banda entre 0 e 0,25% ao ano, depois foi elevada a primeira vez em 0,5%, depois foi elevada outra vez em 0,75%. E atualmente essa Federal Funds Rate está cotada na banda entre 1,5% e 1,75% ao ano. E isso é claro, porque o Federal Reserve já sinalizou que deve fazer novos aumentos ao longo das suas próximas reuniões. Só que enquanto toda essa elevação de juros ocorreu nos Estados Unidos, na Europa demorou muito mais, pois no dia de hoje, quarta-feira, dia 21 de julho de 2022, e conforme vocês podem ver aí na tela, de agora, enquanto estou gravando, o Banco Central Europeu aumentou a sua taxa de juros em meio ponto percentual, chegando num incrível patamar de 0% ao ano de juros. Ou seja, o Banco Central Europeu está muito atrasado em relação ao americano. Então perceba, nos Estados Unidos, temos os juros básicos entre 1,5% e 1,75%, enquanto na Europa eles estão em 0%. E o que isso acontece é que compensa para vários investidores tomarem empréstimos denominados em euros, mandarem para os Estados Unidos para investir nos juros e poder ganhar esse diferencial. E o que é que isso faz? Esses investidores vendem euro e compram dólar. E pela lei da oferta e demanda, o dólar acaba se valorizando devido a essa maior demanda. E outro fator muito importante é que, além da taxa atual estar maior, existe muita convicção de que o Banco Central americano vai subir juros mais rapidamente do que o Banco Central europeu, pois o Banco Central americano já começou a correr adiantado nessa corrida. E meramente o diferencial de juros já é uma poderosa força que favorece o dólar em relação ao euro. Porém, ele não é toda a história, pois nós temos também que levar em conta a inflação, que está elevadíssima nessas duas geografias. Olhando aqui este compilado do Banco Central Europeu, o BCE, nós temos que a inflação oficial da zona do euro está em 8,6% ao ano. Enquanto isso, a inflação oficial nos Estados Unidos está em 9,1% ao ano. E quando observamos esses dois fatores, nós temos que a inflação das duas moedas está quase a mesma. Porém, o dólar conta com algumas vantagens que são fundamentais e de muito mais longo prazo do que o euro. E como as duas moedas estão basicamente com a mesma inflação, acaba compensando muito mais ter exposição ao dólar e não ao euro, o que é um outro fator que favorece muito essa divisa. E é isso que eu irei explicar agora. O que eu expliquei agora em termos de diferencial de inflação e diferencial de juros ajuda a explicar o movimento de curto prazo. Só que a verdade é que o dólar conta com várias vantagens que são de muito mais longo prazo e que são inerentes à condição das duas moedas. E é isso que eu irei falar agora. E o primeiro fator que me faz confiar muito mais no dólar em relação ao euro é o chamado efeito Linde. O efeito Linde consiste no aumento da expectativa de vida das ideias e das coisas imateriais de acordo com a passagem do tempo. Dito de maneira mais sucinta, se alguma ideia, alguma instituição ou etc. sobreviveu por um certo período de anos desde sua criação,
a tendência é que ela exista por pelo menos igual período para o futuro. Ou seja, quanto mais tempo algo durou, maior é a tendência que essa coisa continue durando. Isso é um conceito que o próprio Nassim Taleb aborda nos seus livros, que é o chamado teste do tempo. Pois o que ele fala é que aquilo que é frágil, ele tende a ser eliminado de acordo com o teste do tempo, pois o tempo é o fator que mais gera desordens e adversidade para o sistema. Então, aquilo que é frágil tende a ser eliminado conforme os anos passam. Porém, aquilo que é antifrágil se fortalece com o teste do tempo e tende a durar por prazo igual no futuro. Ou seja, quanto mais algo durou, mais essa coisa tende a durar no futuro. E o Nassim Taleb é um dos meus autores favoritos, pois ele traz muitos conceitos sobre filosofia, informações, desordem e aleatoriedade nos seus livros. Inclusive, eu mesmo já fiz aqui um resumo dos principais conceitos e que deixarei o link aqui no izinho. E quando a gente aplica o efeito Linde e o teste do tempo para o euro e para o dólar, nós percebemos que o dólar tem uma vantagem elevadíssima. Por quê? Ele é uma moeda que existe desde pelo menos 1776, ou seja, mais de 240 anos de vida. Enquanto que o euro foi criado apenas em 1991, contando com um pouco mais de 31 anos de existência. Então perceba, o dólar é uma moeda mais do que centenária, enquanto que o euro é uma moeda mais jovem do que alguns de vocês que podem estar me assistindo agora. Então perceba que o dólar já se provou no tempo de uma maneira muito maior do que o euro, o que é um fator que o favorece no longo prazo. Fora que o dólar é a principal moeda do mundo, que serve como referência para as dívidas internacionais, que é utilizada no comércio internacional, que é utilizada como moeda de reserva por bancos centrais ao redor do mundo, ou seja, o dólar simplesmente tem muito mais vantagens do que o euro. E esse fator de já ter se provado no tempo faz com que, por si só, o dólar já seja uma moeda melhor que o euro. Só que isso é uma coisa que desconsidera o uso político que o euro possui, pois muito mais do que uma moeda, o euro é muito mais um tratado entre países. Pois o que ocorre? Toda a ideia da União Europeia foi criar um grande bloco que suplantasse as fronteiras nacionais, promovendo a integração dos países membros e etc. E uma das consequências disso foi a criação de uma moeda única entre esses países. E é isso que foi ratificado lá na criação do euro em janeiro de 1991. Só que, é claro, a União Europeia ainda é um bloco de países. Cada país membro que utiliza o euro ainda tem sua própria política fiscal e as próprias características da sua economia. E o que acontece é que isso acaba sendo uma das grandes fragilidades do euro, pois dentro da União Europeia existem países com políticas diversas. Nós temos os países que são mais fiscalmente disciplinados e com economias mais pujantes, principalmente Polônia e Alemanha, e nós temos aqueles países que são mais fiscalmente irresponsáveis, principalmente Grécia e Itália. E o que acontece é que, ao ter um banco central único e uma moeda única, todos esses países ficam sujeitos ao Banco Central Europeu, só que eles podem ser socorridos por ele, pois um dos mandatos do Banco Central Europeu é, acima de defender a estabilidade de preço da moeda, ou seja, acima de manter a inflação sob controle, o Banco Central Europeu deve prezar pela manutenção da União Europeia, ou seja, evitar que países resolvam sair dela. Só que qual é o grande problema? Ao ter um banco central comum a vários países, tem-se que os bancos individuais desses países ficam muito restritos em relação à impressão de moeda que eles podem fazer. E a tendência de todo governo que gasta demais e que é irresponsável fiscalmente é querer se safar disso imprimindo moeda e passando a conta da irresponsabilidade política para a população sobre a forma de inflação. Então, quando você tem países que são muito irresponsáveis e que não têm a saída fácil de imprimir dinheiro, você tem que sobra para o Banco Central Europeu socorrer esses países. E como ele faz isso? Simples, ele repassa a conta desses países para os responsáveis. Então perceba-se que, na prática,
A União Europeia e o Banco Central Europeu é um sistema de subsídio à imbecilidade de governos e de políticos, pois eles ganham uma desculpa muito fácil de passar a conta para os outros países. E o Banco Central Europeu acaba sendo uma instituição que se preocupa muito mais em evitar que esses países irresponsáveis fiquem irritados com essa situação, pois eles estão pagando a conta da farra dos outros e resolvam sair da União Europeia, vídeo que o Reino Unido fez, por exemplo. Inclusive, esse é um sentimento que está crescendo muito lá na União Europeia, pois já tem vários partidos, principalmente na Alemanha, como o Alternative für Deutschland, que tem como uma de suas pautas sair da União Europeia, pois eles percebem, certamente, que a Alemanha acaba sendo o grande cartão de crédito que subsidia a farra de outros países. Mas isso eu estou divagando um pouco. E por conta desse fato de ser uma moeda comum para vários países com políticas fiscais e econômicas diferentes, tem-se que isso é uma grande fraqueza do euro em relação ao dólar. Então, em resumo, o euro, muito mais do que uma moeda, ele é mais uma ferramenta política e um tratado internacional. E isso, na minha avaliação, faz com que ele seja muito mais frágil do que o dólar. Então, este é o resumo. Nós temos dois fatores de longo prazo a favor do dólar, que são ter se provado no teste do tempo e as fragilidades inerentes à zona do euro, e nós temos uma vantagem de curto prazo do dólar, que é um maior diferencial de juros. Então, em resumo, quando nós juntamos esses dois fatores, temos que é muito melhor você ter os seus investimentos denominados em dólares, pois esses têm uma tendência a se valorizar ao longo do tempo. Mas é claro, nesse vídeo daqui pode parecer que eu estou defendendo o dólar, mas na verdade eu não estou, pois o dólar também é uma moeda fiduciária como qualquer outra e está sujeita a todos os mesmos problemas, principalmente impressão de dinheiro, uso político do dinheiro e controle estatal. E é por causa disso que o Bitcoin, por exemplo, é uma moeda que é muito superior a todas as outras. Mas é claro, neste mundo, muitas vezes nós somos obrigados a escolher entre o menor de vários males. Então, nessa hora, vale aquele velho ditado que dos males o menor. Todas as moedas estatais são ruins, só que o dólar é a menos ruim de todas. Então eu vou priorizar ele em detrimento das outras. Mas é claro, lembrando que quando eu falo nesse vídeo de investir no dólar ou no euro, eu não falo de investir nas moedas propriamente ditas. Na verdade, eu me refiro a você investir em ativos denominados nessas moedas. E por causa disso, caso você queira uma assessoria sobre como melhor investir, qual é a moeda e qual o mais adequado para o seu perfil de risco, considere nos contactar aqui na Climb, pois aqui nós somos especializados em prestar esse tipo de informação. Só que por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Até o próximo!